Bem, iniciamos mais um estudo da palavra, a tela está sendo compartilhada. Haveria mais algumas coisas a serem faladas com relação à pessoalidade e à personalidade do Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus. Mas, quem sabe o tempo não nos ajudaria nisso, pela sublimidade do assunto em si. Então, nós pensamos que seria interessante também entrar nesse assunto tão riquíssimo, que é a pessoalidade, a personalidade também do Espírito. Veja, existe uma pessoalidade e a personalidade de Deus, existe também a pessoalidade e a personalidade do Senhor Jesus, e existe apenas a personalidade do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, é interessante isso. Nós temos duas pessoalidades e duas personalidades do Pai e do Filho. E nós temos uma só personalidade do Espírito, que ao mesmo tempo em que se apresenta numa unicidade da sua personalidade, não há uma pessoalidade do Espírito no sentido de ser outra pessoa. Bem, o Espírito de Deus e de Cristo, esse termo aqui, ele é apresentado por Paulo em Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 5 até o verso 17. A primeira coisa, quando nós somos sinceros estudantes da palavra de Deus, nós queremos entender o conceito de algum termo que é utilizado na palavra de Deus, e não apenas na palavra de Deus. Quando você vai fazer qualquer estudo sério, verdadeiro, sem ter ideias preconcebidas na sua mente sobre alguma coisa que você não conhece, você precisa entender quais são as terminologias que são usadas. Qual o sentido da etimologia da palavra? A gênese daquela palavra em si, o que ela significa em si. Então, antes de nós termos uma definição sobre espírito, nós precisamos entender o que é que se entende por espírito pelas pessoas que se referiam ao espírito. Qual o sentido da palavra no contexto em que foi utilizado nas Escrituras? Não importa o sentido da palavra espírito para uma pessoa que é espiritualista, porque ele vai ter um sentido diferente daquela pessoa que não é. Não nos interessa estudar o sentido da palavra espírito para uma pessoa que não crê em espírito, ou não nos interessa também investigar o sentido da palavra espírito para uma pessoa que faz do espírito uma coisa que não é relacionado ao que a palavra nos apresenta. Então, primeira coisa, nós precisamos entender o sentido da palavra espírito, mas de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras. Então, o primeiro texto bíblico que nós vamos entender uma apresentação de uma relação de sentimento, de pessoalidade com a palavra espírito, se encontra em Gênesis capítulo 26, versículo 35, que é esse texto aqui. Gênesis 26, 35. Em Gênesis 26, 35, fala sobre as esposas que o irmão de Jacó toma, Esaú. Ele se casa com duas mulheres pagãs. E aqui o autor do Gênesis diz que essas mulheres, as duas mulheres dele, ambas, elas se tornaram amargura de espírito. Amargura de espírito para Isaac, que era o pai, no caso dele, e para Rebeca, que era a mãe. Então, a mensagem que é transmitida em Gênesis 26, 35, no contexto familiar lá de Isaac e Rebeca, dos casamentos de Esaú, era que as noras eram pagãs, e por serem pagãs, os costumes delas e tantas outras coisas mais, elas se tornaram em si, a conduta delas, amargura de espírito. Ninguém se torna um adjetivo em si, mas a pessoa, ela causa emoções em outra pessoa. Você pode causar essas emoções. Então, o autor do Gênesis aqui está sendo bem claro em apresentar aqui as noras de Isaac e Rebeca, causando essa emoção de amarguramento no interior, amargura de espírito. Comentário bem simples aqui. As esposas de Esaú se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Esse espírito
de Isaac e Rebeca, que foi amargurado, ele era outra pessoa? Será que todas as vezes que nós encontramos o termo espírito na Bíblia, está se referindo a um outro ser, uma outra pessoa, sem carne, desencarnado? É claro que não. Então, esse espírito amargurado, nós temos simplesmente aqui uma figura de linguagem para se referir à situação de tristeza, de, de infelicidade que estavam passando Isaac para Rebeca. Então, o próprio contexto deixa claro aqui, ela se torna amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Por que é importante isso? Porque nós vamos perceber aqui que nos textos que são utilizados, a palavra espírito, ela vai nos dar algumas conotações de algumas coisas e também vai denotar outras também. Outro texto bíblico, Gênesis 41, versículo 8. O texto de Gênesis 41, versículo 8, ele está encaixado ali, inserido no contexto das interpretações dos sonhos por parte de José com relação aos sonhos de Faraó. Quando o Faraó ele recebe os sonhos no outro dia de manhã, quando ele acorda, a palavra diz que ele se achou de espírito perturbado. De manhã, ele estava com o espírito perturbado. Então ele manda chamar os magos do Egito, os sábios, e conta o sonho, mas ninguém havia que interpretasse. Então veja, aqui fala de Faraó e ele se acha de espírito perturbado. Se nós fôssemos seguir literalmente, vamos dizer assim, as aplicações que são feitas para a palavra espírito, sempre que elas são relacionadas a Deus, nós teríamos de responder a esse comentário, a esse questionamento aqui do comentário. Esse espírito perturbado de Faraó, que está aqui em Gênesis 41, verso 8, seria outro Faraó, seria outra manifestação imanente do Faraó, ou, logicamente, é o próprio Faraó que estava perturbado. Mas é claro que é o próprio Faraó que está perturbado. Mais uma vez aqui a palavra de Deus nos apresenta uma situação sensorial, uma situação que está interiorizada aqui no personagem que é o Faraó, que ele está perturbado, ele não tem calma. Então, o espírito se refere não a um ser extra-humano, fora do Faraó. A situação aqui, mais uma vez, nos apresenta um Faraó de espírito perturbado. Esse é o contexto. Outro texto bíblico, Gênesis 45, 27, fala, naquele momento ali, que está para acontecer o encontro entre Jacó e José, diz que eles contam todas as palavras que José havia falado para Jacó. E vendo Jacó, para José, aliás, e vendo Jacó, seu pai, José, os carros que José enviara para levá-lo, para levar Jacó para o Egito, quando ele vê os carros, né, que José envia, reviveu-se-lhe o espírito. Gênesis 45, versículo 27. Aqui nós temos duas figuras aqui. Reviveu-se-lhe o espírito. Nós temos uma figura metafórica para dizer aqui que ele estava muito acabrunhado, como morto ali, não tinha ânimo algum. Depois que ele vê as carruagens que José envia, o espírito, o ânimo dele é revivido. E também nós temos aqui outra figura que apresenta que o espírito aqui, que reviveu, não é outro ser extra Jacó, mas é o próprio Jacó. Então nós temos três textos bíblicos que deixam claro aqui que o conceito, pelo menos do escritor do Gênesis, que nós cremos que é inspirado por Deus, ele apresenta a figura do Espírito de uma forma metafórica, se reportando, se referindo ao próprio dono do Espírito, à própria pessoa. A própria pessoa em si. A referência a Espírito é o sentimento interior, o pensamento interior das emoções que o personagem aqui da Bíblia tem. Então, esse espírito de Jacó que foi revivido aqui, era o espírito dele que estava morto? Era outro ser? Este Jacó que estava morto era outra pessoa? Ele estava realmente morto? Por que nós fazemos essas perguntas aqui? Porque neste caso aqui de estudo sobre o Espírito Santo, que nós vamos falar um pouco, as perguntas óbvias, por serem tão óbvias, elas precisam ser feitas, elas precisam serem feitas porque muitas vezes nós fomos doutrinados dentro do sistema religioso para desaprender o que é óbvio, para que nós pudéssemos desaprender o que é claro,
o que é simples, e pudéssemos nos meter naquilo que Paulo chama de fábulas. Então, nós, muitas vezes, somos programados para acreditar em fábulas e esquecer daquilo que é óbvio, daquilo que é claro, daquilo que não tem mistério. Então, o comentário aqui desse texto, ele vem justamente dizer isso. O espírito de Jacó que foi revivido, era um espírito dele que estava morto? Claro que todos vão dizer que não. Era outra pessoa? Claro que não. Ele estava realmente morto? Claro que não. É uma expressão apenas para dizer que ele se reanimou? Claro que sim. Agora, se esse é o contexto, se esse é o entendimento bíblico, quando nós referimos então a Deus, o Espírito de Deus, aí imediatamente gira uma chave assim na cabeça. Por que gira uma chave? Porque tudo isso que nós estamos lendo aqui, vendo na palavra claramente, ele é substituído pelas doutrinas dos homens. Então, por isso que nós falamos, a gente desaprende, esquece o óbvio, o simples, o que é claro, e entra então numa filosofia transcendental da teologia grega que se infiltrou dentro do sistema religioso. Infelizmente é isso que acontece. Outro texto, Êxodo 6, verso 9. Em Êxodo capítulo 6, verso 9, está escrito que Moisés fala aos filhos de Israel: olha, Deus vai livrar vocês. Deus está tirando vocês. Eu vim para ser usado por Deus e o tempo de escravidão acabou. Só que eles não atenderam a Moisés. Eles não acreditam no que Moisés está falando. Por quê? Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Eles estão com ânsia de espírito. Eles estão passando por uma situação difícil ali. O faraó, ele vai chegar ao ponto aqui de tirar a ração deles diária, dificultar mais ainda o trabalho deles, e eles estão extremamente preocupados e escravizados. Então, essa ânsia de espírito aqui, que se refere a outro ser, a outra pessoa que estava ansiosa pela situação da escravidão, ou aos próprios israelitas que estão agitados. Claro, então, que se refere a eles. Então, aqui na palavra fica claro que espírito se refere ao próprio ser. Todas as vezes aqui. E há uma referência, menção à palavra espírito em conexão com a atitude humana, com o pensamento humano ou com a circunstância humana, essa palavra espírito vai se referir às emoções, pensamentos, circunstâncias, atuação de um ser humano, do próprio ser humano, e não de um outro ser extra-humano, de uma manifestação extra-humana. Êxodo 6:9, todos os outros textos deixam isso claro. Outro texto também, Êxodo 35:21. Veja que são vários textos que vão nos mostrar isso. E veio todo homem cujo coração moveu. Veja que a escritura é bem clara. E essas são expressões que nós vamos usar, que a gente conhece no nosso dia a dia. Se eu disser aqui, o coração moveu alguém, nós temos uma figura de linguagem. Você não vai ter um coração empurrando ninguém. Você não tem como o coração empurrar ninguém. O coração não move nada nesse sentido. Mas aqui nós vemos que o sentido é esse: o coração moveu e o espírito o impeliu. Nós temos aqui um paralelismo da escritura para dizer a mesma coisa: um coração que move o espírito que impeliu. Então, se você levar para, mais uma vez, o espiritualismo, que hoje está tão presente em certas doutrinas, nossa, você tem um espírito aqui empurrando alguém? Claro que não. Aqui fala de voluntariedade no momento das ofertas. Mais uma vez, fica claro aqui em Êxodo 35:21. Esse espírito que impeliu as pessoas para levar as ofertas para o tabernáculo era um ser estranho? Claro que não. Era um espírito desencarnado empurrando as pessoas? Claro que não. De maneira alguma. Então, nós estamos aqui mostrando o óbvio, trazendo o óbvio que está na palavra de Deus, quando ela se refere à atuação voluntária. Isso, atuação voluntária. Outro texto bíblico, Números 5, 14, 30. Em Números 5, 14 e 30, aqui é mais uma daquelas leis mosaicas que foram abolidas. Essa aqui é uma delas. Uma das leis mosaicas que foram abolidas. Relacionadas aqui a testes de adultério, de ciúmes, basicamente. E aqui em Números 5, 14 e 30 fala que num desses testes, desses ritos aqui, o espírito de ciúmes viria sobre o marido tinha ciúmes da esposa,
então ele tinha de fazer um ritual ali dentro do santuário. Mas o que chama a atenção aqui é isso, ó, espírito de ciúmes. Hoje se fala bastante disso, né? O espírito da inveja, o espírito maligno da cobiça. Bem, quando se fala sobre isso, aí já entra em outro assunto. Pode haver, sim, um espírito que pode tentar, que pode trabalhar para esse tipo de coisa. Mas aqui em número 5, 14 e 30, não vem um espírito de ciúmes sobre o marido aqui. Um espírito realmente, uma entidade espiritual caia sobre o homem ali para ele ter ciúmes, não. O espírito de ciúmes aqui é uma emanação natural do sentimento de alguém que estava com ciúmes. Então, mais uma vez, a palavra aqui, ciúmes, está relacionada a espírito como sendo uma reação, uma manifestação aqui de sentimentos de uma pessoa e não de outro ser fora da pessoa. Isso aqui é doutrina clara na escritura, que difere da doutrina greco-romana, do espiritualismo greco-romano. Então, esse espírito de ciúme não é nenhum demônio, não é nenhum demônio que vem sobre a pessoa. Então, todos esses textos aqui, eles mostram claramente que o conceito de espírito nas escrituras é uma referência a algo, é isso claramente, a algo não pertencente de outro ser, mas relacionado à própria pessoa. Então, sempre que se fala espírito disso, espírito daquilo, vê o espírito perturbado, o espírito amargurado, bem, são características, adjetivos da própria pessoa, não outro ser. Essa ideia de outro ser, ela veio do paganismo. É por isso que hoje, quando se fala Espírito de Deus, aí pensa em outro Deus, mas não é. Então, o atual conceito de espírito, isso aqui que nós estamos falando aqui, se alguns líderes religiosos ouvissem isso aqui, ia dizer, nossa, isso é uma loucura, isso é uma blasfêmia, quando na verdade eles, a grande maioria, eles é quem tem falado heresias. Essa é a verdade. Porque falam contra o que diz na palavra de Deus. O atual conceito de espírito que está colocado na doutrina da Trindade, ele vem de origem filosófica grega, porque na crença grega dos deuses gregos ali, você tinha espíritos, os espíritos apresentando fora, além do corpo, seres desencarnados. E essa crença, ela vem é introduzida filosoficamente ali, filosoficamente, antes mesmo até do terceiro século, dentro da Igreja Católica, da Igreja primitiva ali, através de alguns pais da Igreja, que eram, na verdade, uns filósofos, como Agostinho e outros mais. Então, esse conceito aqui é fundamental para que nós possamos entender que dentro da palavra de Deus não há lugar para um espírito desencarnado quando se usa a palavra espírito em referência a uma pessoa. A própria palavra de Deus também vai nos deixar claro sobre como o Espírito se manifesta, o Espírito de Deus, que não é outro Deus. O Espírito, ele é, em primeiro momento, o poder de Deus. O Espírito não é uma pessoa distinta, como nós já vimos, do Pai e do Filho, porque é o poder de Deus também. Também. O Espírito, nós não podemos chegar e dizer, o Espírito ele é só o poder de Deus. Não, não é assim também. O Espírito Santo ele é um poder impessoal de um Deus pessoal. Aqui está só isso, é um poder impessoal de Deus, mas também ela é o poder impessoal de um Deus pessoal. Porque cada obra que Deus faz é através do seu Espírito, ou seja, a própria presença de Deus está agindo. O Espírito também, ele está relacionado à presença. Poder não tem presença. Então eu não posso chegar apenas e dizer o Espírito de Deus é o poder de Deus. Não, ele é também o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele não pode anular a presença de Deus. Embora a presença de Deus, mesmo estando presente em todos os lugares, o seu poder não haja de todas as formas, de todas as circunstâncias. Então, a palavra Espírito em si, quando nós vamos para ela, na primeira aparição dela, no Antigo Testamento inteiro, nós vamos encontrar a palavra Ruach, que é o hebraico Ruach. Esse hebraico Ruach aqui, você vai ter ele 377 vezes. Por exemplo, lá em Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito aqui,
Esse espírito que paira sobre as águas, a palavra que está usando lá é ruach. E ruach, de Elohim, está pairando sobre as águas. Então, o que acontece aqui? Quando nós vamos aqui para a palavra ruach em si, todas as vezes que ela é traduzida, ela é vertida lá para a nossa língua, ou para o inglês, ou para qualquer outra língua, ela vai ter o sentido de vento, ó, vento. Ela tem o sentido de fôlego. O que é fôlego? Vento também. Ou espírito. Então, a própria palavra espírito, eu tenho espírito. O que significa? Eu tenho um fôlego. Princípio vital também é outro sentido da palavra ruach. Coragem. Ah, meu espírito desanimou. Meu espírito foi reanimado. Então, esse é o sentido da palavra ruach. Então, esse é o sentido aqui. E em alguns contextos, quando se refere a Deus, a palavra é vertida por espírito de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra, como o Novo Testamento é escrito basicamente totalmente ali no grego, você vai ter uma palavra específica para espírito. Você vai ter pneuma. Que pneuma é traduzido também como espírito, como respiração, que é uma atitude, um estado de espírito. É da palavra pneuma que vem a palavra pneumático, que vem a nossa palavra pneu, que vem a palavra pneumonia. O que é que tudo isso tem ligação com a outra? Pneu, pneumático, pneumonia, tudo isso tem a ver com respiração, com vento, com fôlego. Então não muda nada. Não tem uma relação aqui de pessoalidade em si. Não tem relação aqui de uma divinização em si da palavra. A divinização da palavra, ela é colocada quando há um contexto em que liga a palavra ao Deus Todo-Poderoso. Só que ao mesmo tempo em que essa ligação com Deus Todo-Poderoso, há uma separação do Deus Todo-Poderoso, do atributo do Deus Todo-Poderoso, criando-se outro Deus também Todo-Poderoso. Então, Ruach é traduzido dessa forma, ou pneuma também, como espírito, princípio vital. Quando nós vamos para a definição da palavra agora, veja, nós estivemos aqui falando sobre o sentido da palavra em relação às emoções. Agora, a própria palavra espírito, ela também tem uma definição no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Ela está lá como espírito, vento, fôlego, sopro, não é? O que é interessante notar é que isso vai se aplicar tanto aos animais, quanto aos homens, quanto ao um eventual espírito maligno, está aqui, ó, destacado, e também ao próprio Espírito de Deus. O sentido não é maleável, o sentido não muda, ele vai permanecer o mesmo sentido. Exemplos aqui. Espírito de homem, Ruach, referindo-se ao espírito do homem. Jó 32:8. Em Jó 32:8 diz assim: na verdade há um Ruach no homem, e o sopro, mais uma vez aqui vai estar Ruach também, do Todo-Poderoso faz entendido. Mas aqui o foco é para o homem. Então, na verdade, há um ruach no homem, há um sopro. Só que aqui eles colocaram espírito. Eles poderiam colocar, na verdade, há um espírito, há um sopro no homem. Também estaria certo. Zacarias 12:1. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito, ruach do homem dentro dele. Aqui poderia também dizer que formou, que criou o fôlego, o que mantém o fôlego do homem dentro dele. Mas veja que aqui foi vertido por espírito também. Mas aqui o sentido é ruach. Então, aqui ruach é vertido por espírito relacionado ao homem. Ruach também tem um sentido próprio de apenas respiração. Jó 27:3. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro ruach de Deus nos meus narizes. Veja que se eles colocassem aqui o espírito de Deus nos meus narizes, não ficaria com muito sentido. Quer dizer, o Espírito de Deus está no teu nariz. Mas veja que é a mesma palavra aqui, ruach. Mas o sentido aqui, para quem foi traduzir, ficou claro. Não, é o sopro de Deus que está no seu nariz. Mas foi usada a palavra ruach. Salmo 104:29. Se lhes cortas a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Salmo 104:29. Aqui poderia dizer, se lhes cortas o espírito, estaria certo também. Eles morrem e voltam ao seu pó. Mas aqui, se lhes cortas a respiração, respiração aqui é outro ser? Respiração é outra pessoa, uma entidade? Não. E é utilizada a mesma palavra, ruach.
para espírito também. Então a questão aqui é de escolha. Você encontra o Espírito de Deus, aí você escolhe pensar realmente que ali é outro ser diferente do próprio Deus. É questão de escolha. Salmo 33:6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro, ruach, da sua boca o exército deles. Pelo espírito da sua boca o exército deles. Estaria certo também. A sua respiração, Isaías 30:28, é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Aqui também, mais uma vez, é ruach. A sua respiração, ruach. Agora, uma coisa interessante aqui. Ruach também é usado até mesmo quando faz referência a animais. Pergunta: animal tem espírito? Não. Então, o conceito de espírito na escritura, ele está relacionado a fôlego, respiração, e com relação a Deus, poder e presença. Veja aqui, a palavra ruach, ela sempre é traduzida como fôlego de vida, espírito de vida. Agora veja Gênesis 6:17. Em Gênesis 6:17, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego. Toda a carne em que há fôlego de vida. Então, fôlego de vida, ou espírito de vida. Então, o sentido de espírito é a respiração aqui. Veja que se Deus está dizendo que em toda carne que há fôlego de vida, há um ruach de vida, então, num rato tem ruach de vida, num boi tem um ruach de vida, num pássaro tem um ruach de vida, num gato tem um ruach de vida, não é verdade? Muito mais claro ainda fica, Gênesis 7:15. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, de toda a carne em que havia espírito de vida, ou fôlego de vida. Em Gênesis 6:17, é vertido como fôlego de vida. Em Gênesis 7:15, é vertido como espírito de vida. Então, o espírito de vida é aquilo que nos faz ter vida. E aquilo que nos faz ter vida é o fôlego, a respiração, porque ninguém que tenha morrido respira. Então, esses conceitos da palavra de Deus são extremamente claros. Não há segredo. Se nós seguirmos o conceito da palavra de Deus da forma que nos é apresentado, nós não teremos dificuldade alguma, nós não teremos risco de cair nos enganos. Porque veja que até animal tem ruach. Se até um gato tem ruach, se um cachorro tem ruach, tem espírito. Aí a pergunta é, nossa, mas que espírito é? Então você já vai anular que o ruach do cachorro, do gato, o espírito que eles têm, segundo o conceito da Bíblia, não é espírito, nenhum tipo de emanação de uma personalidade, de um outro ser. Já pensou? O gato ali carneou-se um gato espírito. Não tem lógica isso. Não existe um gato de espírito. Não existe espírito de gato, espírito de cachorro. Há apenas um fôlego de vida. Não há espírito de animais. Veja que Eclesiastes também é claro quando diz o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. Nossa, o que é isso aqui? Morte. Uma mesma coisa sucede, como morre um, morre o outro. Agora veja o que diz: todos têm o mesmo fôlego, todos têm o mesmo ruach, porque todo mundo respira. Eu ainda não vi ninguém morto respirando. Esse aqui é o conceito. O homem não tem vantagem porque tudo é vaidade. Eles têm o mesmo fôlego, eles têm a mesma respiração. Então, esse é o conceito de Ruach. Agora aqui, todos têm o mesmo fôlego. O tradutor aqui poderia ter colocado, todos têm o mesmo espírito. Mas eles não, acho que não vai pegar bem dizer que eu tenho o mesmo espírito de um animal. Não é verdade? Então, colocou o mesmo fôlego. Então, é claro aqui ó, o conceito da palavra de Deus. Ruach também significa vento. Gênesis 8:1. Quando Moisés foi escrever que Deus fez soprar um vento forte sobre a terra para baixar as águas, ele usou a palavra ruach também. Então a palavra ruach tem múltiplas aplicações, múltiplos sentidos, mas sempre os sentidos estão relacionados a fôlego, respiração aqui. Então, Deus fez soprar um ruach sobre a terra, Deus fez soprar um vento. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1 também aqui. O Espírito, é aqui onde é interessante, né? A terra estava vazia, as trevas cobriam a face do abismo. E qual é aqui a tradução mais original, vamos dizer assim, mais aceitável diante de todo esse contexto? É que um vento de Deus pairava sobre as águas. O Ruach. Mas o que é que o pessoal faz quando eles querem defender uma doutrina que foi imposta a eles pela tradição,
pela filosofia grega que se introduziu dentro do cristianismo. Aqui, quando o tradutor viu o vento, ruach, ele colocou, não, vou colocar espírito. E isso é suficiente para todo mundo que lê e diz, olha aqui, na criação você tem o Espírito de Deus, você tem Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo aqui como outro Deus, ó, pairando sobre as águas. Pergunta é, por que o Espírito Santo ia ficar pairando em cima das águas? Aqui é vento também. O poder de Deus, a presença de Deus, cria todas as coisas. Ele pairava sobre as águas. Ruach também tem um sentido de mente. Mente. Mente o quê? Capacidade plena de discernimento, de entendimento. 1 Crônicas 28, 11 e 12, nós temos aqui Davi falando com Salomão. E aqui o escritor, o cronista, diz, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico que ele tinha. Também deu a planta de tudo que tinha em mente. Interessante isso aqui, porque era para ser outra palavra, ser usada para mente. Mas aqui ele diz que Davi deu para Salomão tudo que ele tinha em mente. Quem sabe aqui o cronista quis dizer o seguinte, olha, Davi deu para Salomão tudo que tinha no espírito dele. Ele passou para ele tudo que ele sentia, tudo que ele imaginava. Então, o sentido da palavra ruach aqui é isso. É aquilo que você sente, aquilo que você imagina. É o seu eu interior. Ruach não pode ser algo particularizado, algo separado de você, da sua personalidade, da sua pessoalidade. Então aqui usa a palavra mente, tudo que Davi tinha em mente, tudo que Davi tinha em Ruach, com referência aos atos da casa do Senhor. Então esse é o conceito bíblico. Se alguém quiser introduzir, trazer qualquer outro conceito, ele está trazendo um conceito extra-bíblico. E isso aqui é importante entender que Ruach, espírito, lembra, Ruach é espírito, Ruach é fôlego, Ruach é respiração. E Ruach é mente também. Agora, quando nós vamos comparar, vamos fazer uma comparação aqui dos versos bíblicos. O que é que nós vamos descobrir? O Espírito de Deus é o que, então? O Espírito de Deus é a própria mente de Deus. Olha só. Não, irmão, o Espírito de Deus é outro Deus. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. A gente já viu o credo aqui do Atanásio, né? Que é aquela coisa lá, o Atanásio não sabe fazer conta. 3 não é 3, nenhum não é mais um. Mas o que a palavra de Deus diz é que o Espírito de Deus é a própria mente de Deus. Como assim? Bem, a palavra de Deus fala. Isaías 40, 13. Em Isaías 40, 13, veja o que está escrito aqui. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Claro que ninguém. Ninguém. A palavra espírito aqui, como nós já vimos, como é que ela está escrita lá originalmente? Ruach. Não é isso? Então, sempre que tem espírito, Antigo Testamento, Ruach. A palavra espírito, Ruach. Aqui, Isaías 43. Veja que Paulo ele vai escrever aos Romanos um tempo depois. E Paulo, em Romanos 11:34, ele vai citar Isaías 40:13. Porque a Bíblia que Paulo tinha era o Antigo Testamento, Torá, Tanakh, Profetas, Salmos, a Bíblia de Paulo. E Paulo vai citar Isaías 40:13. Na época de Paulo, não tinha capítulo nem versículo. Então, Paulo não tinha como dizer, irmãos, como está escrito em Isaías 40:13. Paulo não tinha como fazer isso. Hoje a gente faz. Porque hoje existe, foi feita essa divisão aí, depois, né, no tempo para cá, de capítulo e versículo. Mas aí Paulo cita. Paulo cita, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele está citando Isaías 40:13. Paulo está citando Isaías 40:13 aqui, ó, Romanos 11:34. Aí, em 1 Coríntios 2,16, Paulo novamente vai fazer referência de novo. Paulo vai fazer referência de novo. Ele diz, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Paulo gostava desse verso. Primeira conclusão, bem simples, ele gosta desse verso. Aí fica muito claro, né, dessa forma aqui, que o Espírito de Jesus, você vai ver aqui, ele tá se referindo aqui à mente de Cristo, porque ele diz aqui, quem guiou o Espírito do Senhor? Depois, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Veja, ele está citando Isaías 40:13, mas Isaías 40:13 diz, quem guiou o Espírito do Senhor? E Paulo diz, citando o mesmo texto, só que ele substitui
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Anula completamente, acaba completamente com a história aqui de que o Espírito de Deus é outro Deus, é uma terceira pessoa. Porque Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor? Peraí, se alguém quiser dizer agora, peraí, olha, a tua mente não é tua, aí também já é demais. Não é verdade? Falando bem claro aqui, bem simples, sendo bem simplório. Se algum teólogo, os teólogos, com toda a sabedoria dos teólogos, com 4 anos, 5, 6 de faculdade, de grego, de hebraico, de aramaico, de latim, de tanta coisa lá. Peraí, a mente do Senhor não é a mente do Senhor. Então, a sua mente não é a sua mente. Se eu digo assim, olha, a tua mente, eu não estou se referindo à tua mente, não. A tua mente agora também é uma divindade. A tua mente é outro Deus também. Peraí, tem limite para as coisas. Tem limite para enrolação, tem limite para defender partido, né? Eu acho que chega por aí. Porque o Espírito do Senhor, o texto de Isaías 43, Paulo diz, não, o Espírito é a mente do Senhor. Mais claro do que isso aqui. Mas os teólogos hoje, eles sabem mais do que Paulo, e tem gente que acredita mais nos teólogos do que no que está escrito na palavra. Então fica muito claro aqui, o Espírito de Jesus é a mente de Cristo. O Espírito de Deus é a mente de Deus. Então, tirando isso aqui, o que é que está bem claro aqui? Se a mente é o centro do pensamento, da autodeterminação, do conhecimento, então, se o Espírito é do Senhor, e o Espírito é a mente, e a mente é do Senhor, Paulo se refere aqui ao Senhor, e há um só Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, então, todas as instruções saem da mente de Deus, o Pai, e são transmitidas para a mente de Cristo. Olha como isso aqui é bonito. Peraí, de onde é que você tira isso? Da palavra. O que nos diz Apocalipse, capítulo 1, verso 1? O que é que nos diz? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não tem segredo, não tem mistério, não tem nada escondido, não tem nada que não possa ser compreendido daquilo que é revelado. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. E o próprio Paulo também o espírito de seu filho. O espírito é de quem, na verdade? É de Deus ou é de Cristo? Veja que aqui a palavra deixa claro que é o espírito do Senhor. Isaías 40, 13 faz referência ao espírito do Senhor, espírito de Deus. E aqui, em Gálatas 4, 6, Paulo diz que Deus envia aos nossos corações o Espírito de Deus, mas que também é o Espírito de seu Filho. Gálatas 4, verso 6. Então, a definição de Espírito está bem clara aqui para nós. Ele é compartilhado, essa mente. É por isso que Cristo diz, eu e o Pai somos um. A mente de Cristo, ela é compartilhada com a mente do Pai. Olha que coisa linda isso aqui. Isso se chama unidade. Unidade. Unidade entre o Pai e o Filho. Por isso ele pode dizer que ele e o Pai são um. Definição do Espírito no Novo Testamento. A gente já sabe que é a palavra pneuma, não é? A palavra pneuma. Tem pneumático, pneumonia. O que é pneumonia? É a doença da pessoa que está com problema nas vias respiratórias. Então, tudo está relacionado à respiração. Veja agora no Novo Testamento como essa palavra pneuma é utilizada também. Quando os apóstolos vão escrever pneuma, eles estão se referindo a quê? A outra pessoa da divindade, a uma terceira pessoa da trindade. E eu fico imaginando alguns teólogos estivessem ouvindo hoje essas palavras, como eles estariam horrorizados. Horrorizados com a palavra de Deus. Que coisa, né? Você ser um teólogo e se horrorizar com a palavra de Deus. Mas tudo bem. Lucas 8, verso 55. Nós estamos aqui no contexto da ressurreição da filha de Jairo. Em Lucas 8, 55, a palavra diz que quando o Senhor Jesus vai lá e fala com a menina, ela ressuscita. E a palavra, Lucas escreveu que voltou-lhe o Espírito. Voltou-lhe o pneuma. Aqui ele está escrevendo em grego, Lucas era grego. E volta o pneuma. E ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Voltou-lhe o Espírito. Bem, aqui, o que é que nós poderíamos imaginar? Que aquela alma lá, que saiu dela, da menina, né? Foi, quem sabe, vagando,
quem sabe foi olhar para o céu. Tem alguns hoje dentro do meio evangélico que defendem isso. Mas aqui, voltou no espírito, voltou o fôlego, voltou o pneuma para a menina começa a respirar, a menina ressuscita. Tiago 2,26. O corpo sem espírito é morto. Tiago está dizendo uma coisa tão clara. Claro, o corpo, se não respira, está morto. Assim também a fé sem obras é morta. Qual é a palavra que Tiago usou? Pneuma. Pneuma. Então, esse verso de Tiago está reafirmando isso aqui. A impossibilidade de um pneuma subsistir sem corpo, de um espírito, de um fôlego de vida. Porque a pessoa precisa respirar para viver. Então, veja, são conceitos tão básicos, coisas tão básicas que a gente precisa deixar a palavra de Deus nos ensinar o básico outra vez. De tanto que a nossa mente, ela, quem sabe, foi poluída de crenças que não têm base na Escritura. Então, o pneuma do ser humano, a sua respiração, é parte do seu ser. De maneira que você não respira, você não vive. Agora, por que, que o pneuma de Deus? Por que, que a respiração? Deus respira? Bem, Deus respira. Deus, ele sente, ele tem sentimentos. A palavra diz que o Senhor se entristeceu em Gênesis 3, lá Gênesis 6, 5, 6. Ele criou o homem por causa do pecado. Então, o pneuma de Deus é parte integrante de Deus. Se o pneuma do homem, se o fôlego de vida do ser humano, ele é parte integrante do ser humano, também o pneuma de Deus, o Espírito de Deus, ele é do próprio Deus e não outro Deus. De onde é que se tirou essa história que o Espírito de Deus é outro Deus? Então, há um texto bíblico que vai deixar, com base nisso aqui, nessa linha de raciocínio da palavra de Deus, que não é nossa, da palavra de Deus, vai deixar, né, a doutrina da Trindade incomodada, que é o texto de 1 Coríntios 2,11. 1 Coríntios 2,11, veja, mas o pastor, ele sabe mais do que Paulo. O pastor denominacional, estou falando aqui com ironia, ele conhece mais da palavra de Deus do que Paulo, do que está escrito na palavra. Veja o que está escrito aqui. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, pneuma, que nele está? Bem, para fazer jus à doutrina trinitariana, Paulo deveria ter escrito diferente. Ele deveria ter escrito assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está perto dele? Na verdade, porque o espírito não poderia estar nele. Então, isso iria contra. Então, Paulo não poderia escrever algo que contrariasse tudo que está aqui na palavra que nós temos visto até agora. O espírito está em você. O pneuma está em você. O pneuma não está fora de você. O pneuma não é outro você. Não é um espírito, como se diz aqui no Nordeste, um mal-assombro que está ali apresentando-se para você. Então, Paulo vai dar aqui, ele usa esse argumento e vai fazer uma aplicação desse argumento para Deus também. Porque, veja, também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Só faltou Paulo dizer o Espírito de Deus que nele está. Só faltou ele dizer isso. Porque se o Espírito do homem está nele, o Espírito de Deus também é dele. Só que aí você vai ter, claro, o Espírito de Deus não tem limitações. Você tem 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Está lá no Zacarias, está lá no Apocalipse. Então, se o Espírito do homem está nele, se o seu Espírito, irmã, está em você, o Espírito de Deus está onde? Conforme Coríntios 2,11. É o Espírito de Deus. Outro texto, João 4, 24. Em João capítulo 4, versículo 24, nos diz assim: Deus é Espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pergunta: se Deus é Espírito, por que ele precisaria de outro Espírito se ele já é Espírito? Aí na doutrina da Trindade, claro que tem de ter outro Espírito, porque tende a acomodar a doutrina da Trindade. Se não tiver outro Espírito, aí não existe a doutrina da Trindade. Então é por isso que precisa criar um outro Espírito, um outro Deus, para poder se ter a doutrina da Trindade. Então, que lógica tem isso? Que lógica tem isso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. O que tem lógica é o que está na palavra de Deus. Se o Espírito de Deus, o pneuma de Deus é uma pessoa, é uma entidade consciente que vive separadamente,
do corpo do possuidor, então o espírito do homem também é. Não é verdade? Então, se eu disser, nossa, eu estou com o espírito tão angustiado hoje aqui, mas é o espírito lá desencarnado, eu não estou, não. Eu aqui de carne e osso não estou. Não tem lógica, isso é claro que não tem lógica, isso é antibíblico, é anti-escriturístico, contra a palavra de Deus. E agora aí vem a parte mais triste da história toda. Esse conceito de que nós temos um espírito, que ele pode estar separado do seu corpo, do corpo do homem, ele é um conceito que vem do espiritismo. Claro, é um conceito que vem do espiritismo, porque não vem da Bíblia. Não vem da palavra de Deus. Não vem. Então, quando Paulo escreve assim também, ele está fazendo a comparação, está ligando os dois pneumas em referência aqui. Ele tá usando a mesma linguagem de Romanos, não é isso? Romanos 8, 14, 16. Todos os que são guiados pelo pneuma de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica. Aí fica claro entender. Não, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Mas é claro que tem que interceder com gemidos inexprimíveis, porque é a vontade de Deus, é o Espírito de Deus que está intercedendo. Ele está testificando com o seu pneuma também aqui em Romanos 8,14. Então, essa palavra pneuma aqui, do original, não vai diferenciar o Espírito do homem do Espírito de Deus. Através de letra minúscula, letra maiúscula, né? Tem os tradutores que vão colocar lá na Bíblia uma letra maiúscula lá, que Espírito, porque é outra pessoa. Para induzir. Então, se o Espírito de Deus é uma pessoa, então o Espírito pneuma de Cristo é outra pessoa também. Então você já não tem uma trindade mais. Você já tem 4. Então, irmãos, quanto mais se aprofunda no estudo sério, sistemático da palavra de Deus, não das teorias humanas, da palavra de Deus, não da teologia da igreja A, não da teologia da igreja B, não da teologia da igreja C, não da teologia do pastor fulano de tal, que faz programa no YouTube, que prega isso, que prega aquilo, e que usa um monte de palavras bonitas, não. Da teologia, do que diz a palavra de Deus. Quanto mais se aprofunda na palavra de Deus, mais vai ficando claro. Se o Espírito de Deus é uma pessoa diversa, diferente de Deus, é outro Deus, o Espírito de Cristo também é outro. Então você vai ter não tem uma trindade mais, você tem 4. Você tem o Pai, Deus Filho, você tem o Espírito de Deus, é outro Deus, o Espírito de Cristo é outro Deus também. Mas aí o pessoal vai dizer, não tem sentido, não tem sentido. Né? Realmente não tem sentido. Oi. Não tem sentido, de forma alguma. Então, conclusão. O que é que ia acontecer? Nós íamos ter 2 Espíritos Santos. É o que a gente falou agora. Não seria mais uma trindade. Não seria mais uma trindade, não é isso? Seriam 4. Então não tem como explicar. Não tem como explicar. E aqui nós teríamos, né? E complicaria mais ainda. Complicaria mais ainda quando nós vamos para o texto da Escritura, em Apocalipse 1, 4, 5. Apocalipse 4, 5 aqui também, e Apocalipse 5, verso 6, porque aqui fala de 7 Espíritos de Deus. E aí, o questionamento seria esse. Esses 7 Espíritos de Deus aqui, também são 7 deuses? Seriam 7 deuses também? Ou qual seria o critério para esses 7 Espíritos aqui não serem deuses? Só o outro que fala lá nos outros textos, até Judas, seria, mas esse aqui do Apocalipse não seria. Qual é o critério? Alguém teria o critério? Interessante, né? Qual seria o critério para esses 7 espíritos? Porque é a mesma palavra, é o mesmo espírito que diz que é de Deus aqui também. Diz bem claro aqui. São 7 espíritos. Mas esses 7 espíritos, se você perguntar para um trintariano, eles são Deus também? Ou não? Então, complica mais ainda. Complica bastante para a doutrina. E mostra que a doutrina não tem fundamento bíblico. Por que esses 7 espíritos não seriam 7 deuses também? Por quê? Bem, irmãos,
para desconsiderar o óbvio. Aqui diz, 7 espíritos são 7 lâmpadas que também são os 7 espíritos de Deus. Aqui também, Apocalipse 5, diz o seguinte, que os 7 espíritos são 7 olhos, e os 7 olhos são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só que coisa, por toda a terra. Isso é fácil de aceitar? Isso é fácil de acreditar? Isso é possível? Sim ou não? O que nos diz a palavra de Deus? Bem, aí a escolha fica. Eu aceito a palavra de Deus ou eu aceito a teoria do homem? O que eu vou aceitar? A palavra ou a teoria do homem? Então é isso, queridos. A palavra de Deus é muito clara. É possível? Não. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no pneuma, no espírito. Se é que o pneuma de Deus habita em vós. E se alguém não tem o pneuma, não, se alguém não tem o pneuma, o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja o que está dizendo aqui. O fato é, o pai e o filho são duas pessoas distintas, mas eles compartilham do mesmo espírito, do mesmo pneuma. Olha que revelação aqui maravilhosa. Que revelação maravilhosa a palavra de Deus nos dá. Paulo diz, você está no espírito, o espírito de Deus, Romanos 8:9, o espírito de Deus habita em você. Aí depois ele muda aqui. Ele diz assim, se você não tem o espírito de Cristo, peraí, mas ele está falando do espírito de Deus. Mas ele diz, se você não tem o espírito de Cristo, esse não é dele. Então o espírito de Deus e o espírito de Cristo é a mesma coisa. Embora o pai e o filho sejam duas pessoas distintas. Então nós entendemos claramente pela Escritura o que o Senhor Jesus diz, quando ele fala, eu e o Pai somos um. A respiração, Cristo vive pelo Pai. Não é isso? Na oração ele diz, João 17:21, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Que bonito isso aqui. Ele vive pelo Pai. E aqui, em João 17:21, se houvesse de haver uma trindade, seria essa aqui. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Eles em nós. Mas não é esse o sentido. Eles aqui são milhares daqueles que creem. Então, o plano de Deus é que você seja um com ele. Não fisicamente falando, mas que você seja uma unidade espiritual. Você tem a mente de Cristo, tem o pneuma de Deus, o pneuma de Cristo. É isso que a palavra diz? É, 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Pronto, então, vamos levar a sério a doutrina da Trindade agora. Olha só como isso vai levar a absurdos. Olha o absurdo que vai levar a doutrina da Trindade. Qual é o absurdo? Veja, Paulo está dizendo aqui, aquele que se une ao Senhor, ele está dizendo isso por quê? Porque Cristo falou primeiro. Cristo quem está falando em João 17:21. Veja um absurdo se nós fôssemos levar ao pé da letra a doutrina da Trindade. Cristo diz, ele deseja que nessa unidade você seja um com o Pai e um com ele. Aí Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Irmão, se eu vou me unir ao Senhor e ser um só espírito com ele também, pela doutrina da Trindade, eu vou ser Deus também. Eu vou ser Deus. Eu sou um só espírito com ele. Se eu sou um só espírito com ele, então eu virei Deus também. Eu fui elevado a uma categoria de Deus. Então foge absolutamente a tudo que é apresentado na palavra de Deus. Absolutamente. Não tem sentido. A palavra é muito clara, a palavra é simples, a palavra é verdadeira, a palavra é autêntica. Deus não tem interesse em confundir a cabeça de ninguém. Deus não tem interesse em criar mistério para ninguém, se esconder atrás de um mistério. É muito claro o que a palavra de Deus nos diz. Nosso próximo encontro, nós vamos continuar o nosso estudo e vamos entender um pouco mais sobre o Espírito Santo compartilhado pelo Pai e pelo Filho. E também sobre alguns adjetivos e símbolos do Espírito, como vento, como fogo, como água, como óleo. Então vai ficando claro cada vez mais no estudo da palavra que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos, que não tem nada de misterioso, que não existe um espírito, uma terceira pessoa da Trindade, que não tem nome,
A gente vai ver também isso mais à frente, né? E o que a gente aprendeu, o que muitos de nós aprendemos com relação a esse assunto, infelizmente até hoje, tem sido doutrinas de homens. Mas hoje a palavra de Deus vem até nós nos revelar a verdade. A pergunta que fica é: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher servir a Deus ou aos homens? Uma vez ameaçaram Pedro e os discípulos para não pregar mais no nome do Senhor Jesus. E Pedro respondeu: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que essa seja a nossa decisão, seja a sua decisão, que essa seja a minha decisão. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi essa a escolha que eu fiz. Que essa seja a escolha que você faça. Às vezes as pessoas elas estão tão desejosas de defender a denominação dela que elas passam por cima da palavra de Deus porque ela ouviu a vida inteira o pastor Beltrano. Nossa, eu gosto tanto do pastor Beltrano, não tem problema nenhum gostar do pastor Beltrano, eu gosto de tanta gente também. Gosto de tanta gente. Gosto do que as pessoas são, pessoas maravilhosas, que a gente conhece, que tem aí em todas as denominações. Mas em matéria da palavra de Deus, eu aconselho, deixa Deus falar. Deixa a palavra de Deus falar. Se aquilo que eu falar estiver de acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Se aquilo que o pastor falar estiver de acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Não fique com aquilo que ele está falando porque a tua igreja é bonita, porque o templo é bonito, porque você viveu a vida inteira lá dentro. Porque você aprendeu a vida inteira aquilo lá dentro. Sabe? Porque se for por questão de tempo, o pecado existe desde que o mundo é mundo. E nem por isso o pecado presta. Então, o convite de Deus hoje é que a palavra seja lâmpada de verdade, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nós só precisamos dela, da palavra, da Escritura. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a orar nesse momento. Pai que habitas nos céus, nós louvamos o teu nome mais uma vez e nós te glorificamos, porque a tua palavra é poderosa nas nossas vidas. Seja conosco em meio a todas as dificuldades. Nos desintoxica a nossa mente, limpa os nossos olhos, derrama o colírio do Espírito Santo para que nós possamos ver e ouvir apenas a verdade pura e sem mácula que sai da tua santa palavra. Mesmo que não seja de acordo com aquilo que os homens dizem, mesmo que não seja de acordo daquilo que as igrejas, em sua maioria, falam, com as doutrinas dos líderes religiosos dos nossos dias, que nós possamos escolher ficar com a tua palavra, com o que ela diz. E assim nós seremos verdadeiramente felizes. E assim nós conhecemos a verdade e ela, somente ela tem o poder para nos libertar. Te agradecemos nessa noite pela tua palavra ter sido aberta, pela verdade da tua palavra, um pouco dessa verdade ter sido revelada. Nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.